Olá, continuamos com a nossa matéria, Panorama da Bíblia. Estamos agora em mais uma etapa, né? Espero que você tenha gostado do que tem visto até agora. Espero que tenha te ajudado, que você possa fixar bem as lições que foram passadas e que continue estudando a Palavra de Deus aí com bastante atenção. Isso vai com certeza te ajudar no seu crescimento espiritual e no seu conhecimento da palavra, e com certeza também sua vida será transformada, né, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, né? E lembre-se sempre, o alvo principal da Escritura é revelar a pessoa de Jesus para nós. Deus quer revelar Jesus Cristo aos nossos corações, porque somente nele é que nós temos consolo, temos vida eterna, temos a segurança, temos paz, né? O Evangelho não trata de religião ou religiosidade, mas trata de uma pessoa muito simples, amorosa, uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Jesus. Por isso, Ele é a chave para entender toda a palavra. É Cristo Jesus que nos ensina, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, precisamos sempre pedir para Deus nos estar ajudando, revelando o seu Filho aos nossos corações, e também aprendendo aquilo que Ele revelou na sua palavra, né? Lembre-se sempre disso, para que você sempre possa aprender com Jesus, né? Andando com Ele, ceando com Ele, aprendendo com Ele. Você vai crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Esse é o alvo de todo o estudo da palavra, e assim sendo transformados na mesma imagem como pela palavra do Senhor, sendo aperfeiçoado para a obra do ministério, para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? E com certeza você será uma grande bênção nas mãos de Deus. Então, até agora nós tivemos uma visão geral. Você já deve ter visto então aquela primeira parte, Gênesis de 1 a 11, né, as primeiras dispensações. Deus tratou com a humanidade de uma maneira geral. Vimos como está bem dividido ali, né? Foi feita uma divisão da palavra de Deus nesse tempo tão longo, mas poucos capítulos, de 1 a 11. Há muita história, muita informação, aí está para escrever muitos livros e pesquisar muito, mas nós estamos falando de uma visão geral, né? Isso para ajudar você nessa matéria a compreender um pouco, olhando de cima, todo o panorama da Escritura. E depois, claro, em outros materiais, você vai entrar em análise, vai conhecer mais a fundo outros detalhes também. Mas essa vamos dizer assim, é o guia, né? O projeto que nós estamos colocando, é o esqueleto para entender, assim, dividir bem a palavra da verdade. Vimos também a segunda parte, Gênesis 12, né? Que vai até Atos 2. Há uma distinção, Deus trata com Israel como nação. Vemos a maneira como Deus chamou Abraão, vimos a caminhada cronológica, né? Você vê que tudo tem relação uma coisa com a outra, os locais geográficos. Deus preparou tudo, Deus é o Senhor da história, é Ele que está no controle de tudo. Precisa pensar assim. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê a soberania de Deus. E claro que aqui nós não estamos propondo nenhum dogma, mas dando uma visão daquilo que a própria Bíblia nos mostra, aquilo que nos está revelado, né? Deus prometeu a Abraão terra, semente e bênção, e é disso que nós vamos tratar agora nesse próximo conteúdo, né? E você vai ver como Deus trabalhou na história, como Ele está trabalhando ainda nessa história, para que tudo vá culminando para o cumprimento daquilo que Ele estabeleceu pela sua própria pelo seu próprio poder, pela sua própria soberania. E nada foge do controle do Senhor. Nem um fio de cabelo, né, cai da nossa cabeça sem que o Senhor esteja no controle. Isso é uma coisa muito importante, é verdadeira. Precisamos entender isso e viver isso, né? Embora não é muito fácil a gente aceitar isso literalmente, porém vemos, quando nos aprofundamos em detalhes, que foi exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel, está fazendo ainda, e conosco também, a sua igreja, como Deus tem cuidado, como Deus tem conduzido tudo. O que precisamos é descansar nele, confiar nele, servi-lo com amor, com graça,
na dependência dele somente, né? E então vimos essa parte da caminhada cronológica, os locais geográficos, você viu os impérios e até o nascimento de Jesus. Jesus cumprindo, conforme Deus havia prometido, as profecias, sendo então o sacrifício aceito por Deus em nosso favor. Isso é de suma importância também entender, é uma base, né, para entender depois o Novo Testamento, é uma base muito boa e vai nos ajudar. Vimos as próximas dispensações, a promessa e a lei, e depois vamos ver as próximas, Deus assim nos ajudando e permitindo, né? E também nós vimos até agora as aulas de panorama, videoaulas de 1 a 4, tratando dessa primeira parte. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a videoaula de número 5, mas é a parte 2 da matéria. Eu dividi essa matéria em 4 partes, né? Essa é a parte 2. Primeira parte, dando aquela visão geral com o varalzinho bíblico e a caminhada cronológica, que vai aproximando a gente dentro dessa visão panorâmica. Agora nós vamos entrar num assunto que também faz parte desse conteúdo, chamado alianças bíblicas, né? Pactos, concertos e alianças. Eu queria desafiar você a adquirir esse livrinho, Alianças Bíblicas. É um livrinho muito bom, né? Na internet você encontra para adquirir, está à disposição, né? Creio que é um material que você pode pedir e ler. É um livro bem fininho, curto, mas que tem instrução muito especial para nós dentro desse tema. Também é um panorama, uma visão geral. Existem livros que tratam com mais detalhes, mas que também entram em bastante, dá muito mais informações. Mas esse aqui já é básico para que você entenda a ação divina na história. Ajuda muito. Então eu desafio você, se possível, ler esse conteúdo. Eu não tenho para disponibilizar, mas você pode adquirir esse conteúdo de alguma maneira e fazer a leitura, uma leitura rápida, né? E vai aprender bastante também sobre isso. Espero que você esteja lendo também o Manejando Bem a Palavra da Verdade, um livrinho que também mostra muitas coisas, mas ele não entra tanto em alianças. Esse é específico nisso que nós vamos ver agora nessa parte 2, que é as alianças bíblicas. Então, o que vimos até agora, que nos 11 primeiros capítulos da Bíblia, constitui uma introdução ao Velho Testamento e nos dá uma base bem sólida para o restante da Bíblia. Deus trata com a humanidade de uma forma geral, como vimos. Israel não existia historicamente como nação, nesses 11 capítulos nem é citado Israel. Havia crentes, mas não como nação de Israel, né? A nação de Israel vem depois. A igreja também não existia, somente na mente de Deus. A igreja é um mistério, lembre-se sempre disso. A igreja de Cristo é um mistério, ela não é uma instituição, uma organização, mas são os crentes, os salvos em Jesus, né, que estão inseridos no mundo como sal da terra, como luz do mundo. E a igreja, ela está no mundo, né? Mas ela iniciou historicamente, nós vemos no livro de Atos capítulo 2, porque há uma diferença, se você analisar bem, há uma diferença do cristão, do crente, no Novo Testamento do Velho. Se você prestar bem atenção, vai ver que no Velho Testamento, só um sacerdote poderia oferecer sacrifício a Deus. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Todo salvo é um sacerdote. Então há uma grande diferença. No Velho Testamento, segundo a velha aliança, o Espírito Santo não habitava permanentemente no salvo. Hoje não. Logo após esse evento histórico, na descida do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo habita em todo salvo, né? Habita no nosso ser. Nós somos o templo do Espírito Santo. Era diferente naquela época. Naquela época também a adoração só podia ser feita em Jerusalém, no templo, havia uns rituais, havia uns sacrifícios. Com a igreja não é isso, não há rituais, não há sacrifícios, não há cerimoniais, há ensino, há comunhão, há adoração, mas em nome de Jesus Cristo somente, e não há nenhum tipo de ritual, não há nada disso. Há uma liberdade muito grande, um amor entre os irmãos, um estímulo a fazer o bem uns para com os outros e para todos, né? Essa é uma característica da igreja de Cristo, que é um mistério mesmo.
E isso deve ser entendido. Há muitas outras informações que deixam claro que há uma diferença dos cristãos, ou dos crentes, né, do Velho Testamento para do Novo Testamento, né? Há uma diferença. Tem pessoas que acham que não, que é a mesma coisa. Mas eu não vou entrar em detalhes ou em questões aqui, não é polemizar, mas a gente vê que historicamente houve essa mudança, houve essa divisão histórica logo após o começo da igreja e até o arrebatamento da igreja. Isso acontecerá dessa maneira. Haverá depois uma diferença, uma mudança que veremos nas próximas lições. Mas isso creio que é suficiente. A igreja é um mistério, foi revelado nas epístolas, especialmente de Paulo. A gente vê isso, Paulo mesmo declara isso. 7 vezes no Novo Testamento a igreja é chamada de mistério, e foi revelado a ele, mistério oculto em Deus, e passou a existir a partir de Atos 2. E aí então temos uma diferença. Então nós vimos que em Gênesis 12, voltando ao assunto, há uma parada brusca e só uma família é destacada, uma única família, né? Qual família que é essa? É a família de Abraão, né? O Abrão, que está lá em Ur dos Caldeus, né? Deus chamou Abraão em Ur, como Atos 7 deixa bem claro. Estevão diz que ele foi chamado estando em Ur. Leia novamente se você tiver alguma dúvida, né? Que foi em Ur que ele foi chamado, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Está bem claro isso lá no livro de Atos, capítulo 7. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus continua, né? Fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aqui nós encontramos uma promessa maravilhosa de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa! Deus está traçando um plano, irmãos. Qual é o propósito de Deus? Ele quer trazer o Messias, Ele vai trazer o Salvador. Ele está trabalhando na história. É incrível ver a mão de Deus na história. Ele moveu todo o Império Romano para fazer um censo, para que José e Maria deixassem Nazaré e fossem para Belém, para cumprir uma profecia, que era o nascimento de Jesus. Maria já estava grávida, eles deixaram Nazaré porque o imperador exigiu que fosse feito um censo. Então Deus moveu todo o império para que eles deixassem aquele local e fossem contados, né, registrados segundo o censo, para que então o propósito de Deus fosse cumprido. Por isso é muito importante a gente estar sujeito às autoridades, né, porque elas cumprem um papel divino. Veja, se José e Maria não aceitassem cumprir aquele censo, se eles se rebelassem, ia ser estranho, né? Mas foi Deus que estava trabalhando através daquele império romano, que não era nada agradável a Deus, mas Deus estava por trás de tudo aquilo para que o seu plano fosse cumprido e o Messias nascesse exatamente como a profecia de Miqueias em Belém da Judéia, né? Em Belém, Efrata, terra ali da Judéia, próxima a Jerusalém. Então, como Deus é grande, gente, como Deus é maravilhoso e como Ele cumpre o seu plano, e como nós que cremos nele devemos sempre seguir sua orientação, nós seremos felizes. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, depende dele. Deus está fazendo isso com Abraão, movendo também a sua vida de Ur. Algumas coisas vão acontecer, como vocês já sabem, para fazer o quê? Cumprir o seu plano. Gênesis 3,15 deixa muito claro isso. Deus prometeu que da semente da mulher viria então o Messias. Depois você lê Gênesis 3,15, que é muito claro, diz que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. No grego, a palavra semente é esperma. Aí você vê que
Mulher não tem semente, não tem sêmen, como no latim a palavra é sêmen e no grego esperma. Quer dizer, Deus está se referindo a um milagre, porque mulher não tem, mulher tem óvulo, quem tem esperma é homem. E Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai, através de um milagre, operar o nascimento do Messias. Ele está preparando uma nação. E Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, por meio de Jesus Cristo. A bênção de Abraão. Essa bênção de Gênesis 12, de 1 a 3, né, para que pelo Espírito recebamos, para que por Jesus Cristo recebamos a promessa do Espírito. Então é a obra magnífica, a obra de Deus, como Deus trabalhou na história e ainda trabalha. Então Gênesis 12, de 1 a 3, nós vemos o que? Esse plano de Deus se concretizando, a promessa. Deus faz um pacto com Abraão, ele amplia e confirma em Gênesis 15, de 1 a 6, vamos ver depois. E ele promete 3 coisas: terra, ele promete semente e também promete bênção. Você precisa estar atento a isso. Deus promete terra, semente e bênção. Aqui nós estaremos então vendo a aliança que Deus faz com Abraão, ou o pacto abraâmico. Deus prometendo terra literalmente para ele e sua família, seus descendentes. Semente, quer dizer, é exatamente a mesma coisa que ele prometeu lá em Gênesis 3,15, né? Descendência. Lembra que Abraão não tinha filhos, mas Deus vai fazer um milagre também, vai lhe dar o filho Isaque. Veja que a obra de Deus é um milagre, né? E bênção, que é salvação. Bênção trata da parte da salvação, da nova aliança. Quando Deus quis abençoar o mundo, veja que ele escolhe um casal de velhos, né? De idosos. Muitas pessoas acham para que servem os velhos, né? Os idosos. Servem para abençoar este mundo. Quando estão nas mãos de Deus. Deus usou Moisés com 80 anos. Interessante que no Salmos 90, Moisés diz que a pessoa com 80 anos, ela já está na prorrogação e só enfado e canseira. Mas foi exatamente com 80 anos que ele foi chamado para ir lá no Egito, livrar o povo de Israel, libertar o povo de Israel. Quando ele tinha 40, tinha muita força e poder, ele não pôde fazer isso. Mas quando ele está já, exatamente como ele diz, sem condições, já é tarde, vamos dizer assim, né, para ele, humanamente falando, para Deus ainda é tempo. Para Deus ainda é tempo. Lembre-se, nunca é tarde para Deus. Outra coisa importante, lembre-se sempre disso, que nós somos limitados, mas Deus não é limitado. De eternidade a eternidade, diz o Salmo 90, Tu és Deus. Ele está no controle de tudo. Lembre-se disso, irmão. Pense nisso, irmã. Confie no Senhor e Ele estará sempre cuidando de nós. Assim como fez com Abraão, né, que é um grande milagre. Eu considero essa obra de Deus com Abraão e Sara, né, casal de velhinhos. Imagina ela grávida aos 90 anos, né, e Abraão com 100, velhinho, e ela grávida. É uma graça, né? Uma graça mesmo, a gente dá risada, porque a graça é isso. E o nome Isaque significa literalmente piada, gozação, riso. Isaque é a piada de Deus. É como se Deus quisesse realmente que a gente risse mesmo, desse risada, gargalhada. Todo milagre de Deus pode perceber, a gente ri. Se eu disser para uma pessoa religiosa, para uma pessoa cheia de boas obras, que ela certamente, pensando assim, você vai para o céu, não tem graça nenhuma nisso, porque é o que se espera. Mas quando eu digo para uma pessoa que ele pela graça recebeu Jesus, e falo, né, fulano, que foi tem sido na sua vida passada, né, talvez até um marginal, um pecador terrível, e de repente eu falo, ele vai para o céu, as pessoas dão risada, porque a graça é assim, né, é favor imerecido, é gargalhada, é risada. Pode fazer o teste, né? Fala para as pessoas que você vai para o céu, eles riem de você. Se ri é porque você vai mesmo.
porque a graça, né, de Deus é isso, é para achar graça mesmo, é para rir como a gente ri de Abraão e Sara. É a piada de Deus. Nós somos, os salvos em Jesus, somos uma piada para o mundo. É a piada de Deus. Quem olha para nós só ri. E eu dou graças a Deus por isso, porque essa é uma obra de Deus, não nós. Então, vemos aqui o plano de Deus, a eternidade, Gênesis de 1 a 11. Vemos aí, Deus tratou com o mundo de uma maneira geral, uma humanidade, vamos falar assim, coloca o mundo aí, mas é humanidade, né? Eu creio que você entende isso. É inocência, consciência, governo humano. Lembra sempre que depois da queda, o ser humano se tornou tão mau e pecaminoso. Você lê o Salmo 14, o Salmo 53, Romanos 3, e vê que nós somos totalmente depravados, né? Se Deus não refrear o mal em nós e deixar-nos entregue aos desejos do nosso próprio coração, nós nos destruímos. Então aqui vemos que Deus colocou a consciência, estabeleceu o governo humano para controlar, para refrear o mal, mas o homem sempre vai quebrando, né, tudo. E Deus também estabeleceu então a nação de Israel. Se você tem o esboço, deve ir preenchendo aí esse esboço, com a promessa a Abraão, e depois a quinta dispensação, que é a da lei, com o propósito de quê? De mostrar para tanto Israel como para nós que nós precisamos de um Salvador. Somos pecadores. A lei, ela não nos salva, ela só apresenta o pecado. Ela serve como espelho, ela mostra para nós que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. A lei, ela é um aio, um cabresto, um pedagogo, ela nos conduz para a pessoa do Senhor Jesus. É o propósito da lei, não é para cumprir, nós não conseguimos cumprir a lei, ninguém consegue cumprir a lei, é impossível, só Cristo conseguiu. Por isso que nele nós temos então justiça, nele nós temos justificação, né? Somos justificados. Deus nos fez justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus tratou com Israel de uma forma geral, né? Uma nação específica, na verdade, o mundo de uma forma geral, Israel, nação específica. Não que ele deixou o mundo de lado, ele continuou usando Israel. O alvo de Deus nesse tempo é que Israel atraísse as nações para Deus. Israel tinha uma missão, né, um plano de Deus missionário, mas Israel falhou. Deus vai então usar a igreja também com esse plano para frente, como veremos. Então, o que seria uma aliança? Vamos mais agora para essa parte. A palavra aliança é um dos termos mais importantes das Escrituras, usada mais de 300 vezes. Ela significa simplesmente um acordo entre duas partes que podem ser indivíduos, grupos ou nações. Concerto e pacto são palavras equivalentes, não se esqueça disso. A aliança pode ser unilateral, uma pessoa faz a aliança sozinha, ou bilateral, quer dizer, um acordo entre duas pessoas ou mais pessoas, grupos de pessoas, né? Condições do pacto abraâmico. Então leia com atenção Gênesis 15, de 1 a 21, e veja como Deus deixa claro ali as condições do pacto. Você vai notar nesse texto que Deus, ele faz um pacto de sangue com Abraão. Naquela época havia muitas maneiras de fazer pactos, diferentes pactos, mas Deus faz um pacto de sangue, que era o pacto do mais alto grau de confiança e prova, né? O pacto de sangue consistia em que as pessoas envolvidas fizessem então com que animais fossem mortos, sacrificados, né? Eles eram partidos ao meio, e eles faziam um corredor entre as partes, né? Uma parte de um lado, a outra parte do outro lado, né? E aquele corredor no meio, eles estariam passando de mãos dadas. Os que estavam fazendo a aliança passariam de mãos dadas, selando o pacto.
Eles tinham que passar de mãos dadas. E se algum deles quebrasse o pacto, então o que aconteceu com aqueles animais aconteceria com eles também. É um pacto de sangue, eles teriam que morrer se alguma das partes quebrasse o pacto. Se você prestar bem atenção, vai ver que o pacto que Deus faz com Abraão é um pacto incondicional ou unilateral. É um pacto na base da graça, entende? Abraão simplesmente obedece, simplesmente crê, mas isso não vem dele, é um dom de Deus, é graça, é um pacto que não pode ser quebrado. Por quê? Porque Deus não pode mentir, e Ele é o agente desse pacto, Ele mesmo é o que cumpre o pacto de sangue unilateral, o pacto que não vai ser quebrado jamais. É importante entender isso, porque nós estamos seguros em Jesus. A nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação depende unicamente do que Jesus fez na cruz. Entende? E eu não preciso me preocupar. Eu crer somente. Cristo já fez a obra. A minha salvação não depende do que eu faço, do que eu deixo de fazer, mas depende da obra consumada no Calvário. Tem pessoas que perguntam: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Não há o que fazer, é impossível fazer alguma coisa. Por quê? Porque Jesus já fez tudo, está tudo pronto, está tudo pago. É crer somente. O que é crer? Crer é dar razão para Deus, é obedecer Ele. Isso é um milagre que acontece na vida da gente, entende? É um milagre. Deus trabalha em nosso coração de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, que nós cremos na sua bondade, no seu amor, e recebemos o dom, o presente, pela fé. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Aqueles que creem no seu nome, que não nascem da vontade da carne, do homem, mas de Deus. Lembra de Isaac, lembra que ele vem de um milagre. Isaac é graça, é riso. Nós também, nós somos obra espiritual de Deus. Os que creem em Jesus é obra espiritual de Deus. Não vem da carne e sangue, é novo nascimento, é nascimento da graça, obra magnífica do Senhor Jesus em nosso favor. Então veja que essa imagem deixa muito claro para nós o que? É o pacto abraâmico. Veja que é Cristo que passa. Se você continuar lendo, o versículo 17 deixa muito claro que esse pacto aponta para a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, aquela tocha que passa pelo meio, autenticando o pacto de sangue, prova que Deus cumprirá a sua promessa literalmente. Mostra que estamos seguros na mão de Deus, seguros, né, nas mãos do nosso Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa salvação é eterna. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Então Deus está traçando o seu plano glorioso com Israel e conosco também, com o propósito único de dar a todos os que creem salvação em Jesus Cristo. Todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. Então, os pactos do Deus vivo com Israel. Agora vamos entrar aqui em alguns gráficos que vão nos ajudar um pouco mais a entender essa promessa de Deus para Abraão e para a sua descendência. Embora, irmãos, entendam bem, como nação, Israel é um povo que está debaixo da graça de Deus, porém, nem todos em Israel creem em Deus. Assim como numa igreja tem muita gente que estão ali, né, parece que fazem parte da igreja espiritual, mas não são, porque não creem. As pessoas creem em obras, em batismo, em coisas assim, mas não creem em Cristo, e aí essas pessoas rejeitam a obra do Senhor. Então vemos aqui que Israel também, eles estavam debaixo da graça, mas muitos não eram crentes, né, de fato. Mas vemos que Deus mesmo assim continua com o seu plano redentor. O pacto abraâmico, terra, semente e bênção. Então Deus promete para Abraão terra literal. Leia Deuteronômio 28 até 30, os capítulos 28 a 30 apresenta
esse pacto com mais detalhes, né? Eles serão espalhados. Veja que, se prestar atenção em Deuteronômio, Moisés é que está pregando ali, né, uma mensagem nesse livro, apresentando para eles a herança que eles têm eterna, conforme foi feito com Abraão essa aliança. E mesmo que eles sejam espalhados entre todas as nações, Deus um dia os trará de volta para a terra que Ele prometeu. Então é terra literal. Depois você pode ler com atenção. A semente fala do pacto davídico, é uma ampliação do pacto abraâmico. Você vai ler depois 2 Samuel 7, de 8 a 29, e você vai prestar muito atenção nesses três termos lá: casa, reino e trono para sempre. Deus está aqui mais uma vez apresentando o descendente da mulher, o descendente de Abraão e o descendente de Davi, o filho de Davi, que é Jesus Cristo. Se você olhar na genealogia de Mateus 1, está lá: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, o Messias. Você vai ver isso com mais detalhe já já. Bênção fala do novo pacto, Jeremias 31, 31 a 40. Fala da salvação de Israel, a vinda do Messias para Israel. E nós vamos ver como ele se aplica a nós também, como igreja. Isso tudo se cumprirá literalmente, depois veremos isso, no reino messiânico, ou seja, no milênio, logo após a segunda vinda de Jesus. Isso será estabelecido nesse mundo, nessa terra, conforme a profecia. E veremos isso mais detalhadamente. Então, todos os pactos estão entrelaçados com o pacto abraâmico, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Abraão é constituído de instrumento de um desígnio de salvação que abrangeria todos os povos da terra. Diz: a bênção de Abraão chegou aos gentios por Jesus Cristo. A bênção de Abraão, lá em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa, né? Lá em Gênesis 12, Deus anunciou o Evangelho para Abraão, mostrando todas as bases do Evangelho. E em Gálatas, Paulo usa e faz aplicação na pessoa de Jesus, né, o descendente da mulher, o esperma da mulher, né, o Isaac celestial, né, o filho da promessa, o filho de Davi. Olha a maravilha. E aquele que habita em nós, nossos corações, Jesus, pela fé, habita em nós, recebemos o Espírito. Então, no pacto da terra, né, a aliança da terra, você vê em Gênesis 15, 18 a 21, Gênesis 18, 17, 8 e Ezequiel 16, 60, vai lendo e você vai vendo a confirmação do pacto. Em Ezequiel, lembre-se que eles estão no cativeiro babilônico, e lá no cativeiro babilônico, Deus ainda assim diz que eles serão uma nação novamente, que eles voltarão para a terra, e eles terão um rei sobre eles. Isso é uma profecia também messiânica para o milênio, porque lembre-se, depois que eles voltaram do cativeiro até hoje, nunca mais tiveram um rei lá em Israel, mas Deus preservou a nação de Israel e até agora está mantendo eles com um plano. O pacto da terra é apresentado em Deuteronômio 30, de 1 a 8, é literal, eterno, incondicional e com Israel. Deve saber que há uma distinção aí. Nós, como igreja, temos uma herança celestial, mas Israel tem uma herança terrena. É o propósito que Deus tem com a nação. Observe as bênçãos, né? A conjunção se, também se obedeceres, se fizeres. Deuteronômio 28, de 1, 2 e também o versículo 13. Vemos as maldições, Deuteronômio 28, 15, né? Vou espalhar entre as nações. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus anunciou de antemão o que aconteceria com eles, por causa da incredulidade. E aí, quando você observa esse se, é incondicional ou não? Vem a questão. Deus faz um pacto incondicional, mas o se
da ideia de condição, né? Então o direito que Israel tem da posse da terra é incondicional e eterno, mas o tomar posse dela depende da obediência. Não é se converter, mas quando Israel se converter. Israel vai se converter porque Deus, sabedor de todas as coisas, já anunciou isso em Romanos capítulo 11. Todo Israel será salvo na segunda vinda de Cristo. E essa profecia será cumprida também literalmente. Eles olharão para aquele que o traspassaram e eles se lamentarão, chorarão amargamente e vão se converter. Todo Israel será salvo. E aí o cumprimento será exatamente na base da graça incondicional. Isso tudo está na palavra de Deus. Em Deuteronômio 33 está a ênfase do pacto. Você pode ler com atenção. O arrebatamento da igreja ocorrerá 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Quer dizer, os salvos, quando falamos igreja, né, aqueles que são salvos pela graça de Deus serão tirados deste mundo e logo vai acontecer o período da tribulação e depois então a segunda vinda de Cristo. E conforme Ezequiel 37, se você ler com atenção, Israel estará de volta na terra na segunda vinda de Jesus Cristo. Leia Ezequiel 37, de 1 a 11, e veja naquela visão dos ossos secos, que o próprio texto dá a interpretação. Esses ossos secos são a casa de Israel, Deus os trará de volta. E em 1948 eles voltaram, depois do holocausto, né? Voltaram, estão naquela terra. É bem provável, então, que estamos bem próximos, né, da segunda vinda do Senhor Jesus, porque depois de quase 2000 anos espalhados entre as nações, o povo de Israel agora está de volta e tudo está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus. A qualquer momento nós seremos arrebatados, né? Os pactos do Deus vivo com Israel. Vamos prosseguir. Esse primeiro foi o pacto da terra, uma terra literal, pacto abraâmico. Então vemos terra, semente e bênção. Essas 3 palavrinhas vão se encaixando no nosso pensamento. Vemos aí o pacto da terra, terra mesmo literal. Leia com atenção e veja que eles receberão um dia toda essa extensão de terra literalmente, embora tem muita gente que não crê, claro, com posições diferentes, e a gente respeita, mas essa é a nossa posição, né? Reino messiânico, milênio. E agora nós vamos ver uma outra parte que é a semente, né? Pacto davídico, casa, reino e trono. Então, segundo Samuel 7, 8 a 29, apresenta exatamente isso, né? O casa, reino e trono para sempre. É a promessa, o pacto que Deus faz com Davi, que é uma ampliação, uma extensão do mesmo pacto. A base é o pacto abraâmico, mas Deus está ali trabalhando também na vida de Davi, como eu já disse antes, mostrando então a ampliação do pacto, que também será cumprido no milênio, exatamente como Deus estabeleceu. Então, Deus faz um pacto com Davi, que nada mais é do que uma parte do pacto abraâmico. Leia o Salmo 89, 3 e 4, também 34 a 36. Você verá então que Deus está ampliando esse pacto. A promessa começa com Salomão e termina com o Senhor Jesus Cristo. Lembre que Salomão também é uma figura, um tipo de Cristo. Em Zacarias 9:9 a gente nota essa grande realidade, a profecia do Messias entrando no jumentinho, né? Com o jumentinho, aliás, na cidade de Jerusalém, o dia que ele se apresenta como rei e é rejeitado. Em Mateus 21, de 1 a 9, né, é o cumprimento da profecia de Zacarias, literalmente. E em Mateus 23, 37 a 39, Jesus fala da rejeição de Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste, né? Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e rejeita os que te são enviados. Se soubesses o dia, né, que hoje é chegado. Então vemos que eles rejeitaram o Salvador, o Messias foi cortado. Jesus veio como rei, mas os judeus não o receberam, o crucificaram. Oséias 3:4 diz que eles então ficarão muito tempo sem rei, como tem ficado, até que Jesus venha
novamente. O próprio Jesus falou: eis que não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Nenhum rei poderá se assentar mais no trono de Davi para reinar, só Jesus. Então, olha a ligação. Depois do cativeiro babilônico, ou depois que eles são levados para aquele cativeiro, até hoje, nunca mais se assentou um rei no trono de Davi. Só Cristo que vai se assentar. Claro que o anticristo será um usurpador. Ele vai tentar sentar no trono, mas é um enganador. Será revelado a falsidade desse Messias, e depois Jesus vem, livra Israel, e ele será então o próximo rei. Por isso é importante você entender aquela divisão que nós demos até agora, né, com o varalzinho bíblico dos cativeiros, os impérios, a caminhada cronológica, para que você possa encaixar essas informações no lugar certinho. Isso é manejando bem a palavra da verdade. O anticristo será então um usurpador. Apocalipse 22:16 mostra que o filho de Davi voltará corporalmente, literalmente, para reinar. Leia também Zacarias 14:9 e você vê como que a profecia vai se cumprindo literalmente. Ezequiel 37 ainda, 21 e 22, Israel será unificada, 12 tribos. E olha em Jeremias 23, 5 e 6, da mesma maneira, vemos que a promessa é feita para Israel. Não confunda, Ezequiel já está no cativeiro fazendo uma promessa da volta e unificação. Porém, essa volta aconteceu, mas foram espalhados novamente e já voltaram novamente, só que a unificação ainda não aconteceu, mas acontecerá na segunda vinda. Jeremias já é um profeta antes do cativeiro babilônico, mas que promete a mesma coisa, a mesma verdade. Então este reino será um reino literal também, terreno e eterno, o reino de Cristo, conforme foi prometido para Davi e também para José e Maria. Lucas 1, 32 e 33 fala de três coisas. O próprio anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, ele fala disso, fala do trono, significa domínio e sede de governo. Jerusalém diz que Jesus será chamado Filho do Altíssimo e será grande, isso será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, o trono, e ele será grande na casa de Davi, dinastia, descendência, família. Jesus é chamado Filho de Davi, e também terá o reino, um rei deve ter um reino, e ele reinará eternamente, o seu reino não terá fim. Esse Messias, lembre-se, é a pedra na estátua de Daniel, capítulo 2, a pedra que vem para pôr um fim no reino do anticristo. Ele veio já na sua primeira vinda, fez a obra expiatória, cumpriu as profecias relacionadas a ele mesmo, no que diz respeito à salvação, à expiação do pecado, mas ele foi rejeitado, mas iniciou a época da igreja, e ele voltará depois do arrebatamento da igreja para cumprir o plano de redenção com Israel. Então, trono, casa e reino. Veja que a repetição é uma coisa muito importante para nós nessas profecias, porque está sempre falando da mesma coisa. Lembre-se sempre que é pedagogia divina, maneira de Deus ensinar verdades que às vezes está longe do nosso alcance. Ele trabalha assim. A pedagogia do Senhor me fascina muito, porque Ele deixa as coisas muito claras para todos nós, de modo que qualquer criança pode entender essas verdades e ir praticando, para a glória de Deus. Então, como que Deus vai trazer o Salvador e cumprir todas as promessas do pacto que fez com Abraão, Israel e Davi? Como? Então veja, Deus prometeu que o Messias, ele viria da semente da mulher, ou seja, da raça humana. Só que seria um milagre, porque seria esperma da mulher. Mulher não tem esperma. Então, um grande milagre que Deus operaria, como foi, o anjo Gabriel anunciou a Maria. Então, em Gênesis 3,15, veja, Deus fala com a raça humana. Em Gênesis capítulo 12, Deus já vai falando que é da nação de Israel. Olha como Ele vai revelando progressivamente, porque o plano de Deus sempre é esse, irmãos, revelar o seu Filho para nós, revelar Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus para nós. Toda a nossa esperança está em Cristo. Depois Ele revela para Jacó, em Gênesis 49:10, que o Messias virá da tribo de Judá. Olha lá no texto,
Gênesis 49:10, será da tribo de Judá. Depois ele revela para Davi, então, que será da casa de Davi. 2 Samuel 7:16, Lucas 1:32 e 33, casa de Davi. Então, raça humana, nação, tribo, casa. Ele revela para o profeta Miqueias que será de uma cidade pequena, a cidade de Belém. Belém significa casa de pão. Beit Helem no hebraico, né? Casa de pão, ou Beit Helem, né? Casa de pão. É de lá que saiu o pão da vida, o Messias, uma cidadezinha pequena. Miqueias 5:2, Lucas 1:26 a 35 mostra também essa verdade. Deus mostrou pouco a pouco, né? E Isaías, você vê claramente que Isaías 7:14 diz que será de uma virgem, Maria. Embora Isaías não dá o nome, mas a gente sabe depois, lá em Lucas 1:26, quem seria então essa virgem que estava desposada com José, e ela será então a que iria receber em seu ventre o Filho de Deus. Lembre-se que Maria é a primeira pessoa na história a aceitar Jesus literalmente dentro dela. É uma coisa muito interessante também de se pensar. Ela recebeu Jesus dentro dela literalmente, e ao fazer isso, ela vai ter muita alegria e vai sofrer também as consequências, né? E é assim que acontece com a gente. Quem crê em Jesus e recebe Jesus no seu coração também é muito alegre, mas também sofre muita perseguição, passa por muitas dificuldades, assim como Maria, né? E José sofreram, mas eles creram e foram muito felizes, são felizes, e nós também, apesar do sofrimento, que é uma obra de Deus na nossa vida. Então vemos aí descendente de Davi, desposada com José, também descendente de Davi, confirmado por Lucas. Como que Deus trabalhou toda essa história para trazer o seu querido Filho, nosso bendito Salvador, para que entrasse na raça humana e fizesse então a obra maravilhosa da redenção em nosso favor, nos dando então a esperança da vida eterna, a salvação eterna na pessoa de Jesus. E todas as figuras do passado que já vimos, né? É uma maravilha, né? Vão revelando isso. Tudo Deus foi traçando, né? Raça humana, nação, tribo, casa, cidade, a virgem. O Salvador cumpre as promessas dadas a Abraão, Israel e Davi. Como Deus é magnífico, é maravilhoso. E trouxe o seu Filho bendito, a despeito de tudo que aconteceu na história. Quantas tragédias a gente vê de Gênesis até o nascimento de Jesus, e até mesmo durante o nascimento, quantas pessoas morreram, quantas coisas aconteceram, quantas tentativas de impedir que tal coisa acontecesse, né? E Deus assim cumpre o seu plano magnífico. Deus usa até o mal, usou até as coisas negativas para nós, porque para nós tem coisa negativa, para Deus não. Para Deus tudo é positivo, porque todas as coisas Ele tem controle, e Ele faz uso de tudo. Nós não temos entendimento, muitas vezes, para aceitar até que uma coisa que está acontecendo negativa seja bom, possa ter uma finalidade boa. Mas para Deus não, Deus tudo é bom, e Ele traçou a história dessa maneira, controlou tudo dessa maneira para que tudo chegasse. E um dia nós veremos claramente, tudo estará diante dos nossos olhos, embora já podemos ver, né, que tudo é bom, e que Deus, apesar de tudo que a gente lê, né, na história, e que às vezes não conseguimos compreender totalmente, parecendo mal para nós, mas veremos que tudo é bom, e que tudo é maravilhoso, e que Deus nos ama com um amor inexplicável, inefável, mas tão furioso esse amor de Deus para conosco. Deus nos ama e nos deu seu Filho, e é nele que nós nos alegramos, nos regozijamos, é nele que temos salvação, vida eterna. Eu não consigo me conter, né? Então quem é o Salvador? É Jesus Cristo, grande Senhor, nosso Deus, nosso amado Salvador. Ele nos amou, um amor inexplicável, dando a sua vida em nosso lugar. Habita em nossos corações.
Que Deus glorioso. É um mistério tão fascinante, mas ao mesmo tempo tão doce, tão precioso, tão simples. Que Deus glorioso é o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande salvação, por tão grande amor. Realmente é difícil se conter diante dessas verdades tão maravilhosas que Ele nos mostra na Sua palavra. Deus nos revelando o Seu Filho querido. Quanta dor, quanto sofrimento Ele carregou por nós. E nele temos a vida eterna. Passamos da morte para a vida. Quão glorioso é o nosso Salvador. Deus é magnífico, magnificentíssimo. Obrigado, meu Deus, por graça, pela salvação, pela vida eterna. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos dar seu Filho. Muito obrigado, meu querido Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Então vemos aí os pactos do Deus vivo com Israel, né? A primeira parte, vimos então terra, semente e bênção. Que Deus bendito, o plano dele tão glorioso, pacto da terra, terra literal. Deus prometeu para o povo de Israel, nação de Israel, né, através de Abraão, o pacto davídico, o reino, o trono, a casa para sempre. E vemos isso será cumprido literalmente no milênio. Esse dia chegará. Temos aqui um gráfico, ele está no esboço também. Se você imprimiu o esboço aí, se você tem esse esboço, analise com atenção esse gráfico, que você vê lá a genealogia de Jesus através de Salomão e também através de Natã. Salomão e Natã. Você vê Salomão, vê Natã, né? Aí Davi, Abraão, desde Adão, passando por Abraão, Davi, e você vai ver Salomão e Natã. Vê que pelo lado de Salomão, Jesus não poderia se assentar no trono, porque foi amaldiçoada a linhagem aqui, ó, depois de Jeconias, em Jeconias, né, foi amaldiçoado. Ninguém poderia mais se assentar no trono. Pode ver que não houve rei mesmo. Mas Jesus escapa dessa maldição. Por quê? Porque ele não é esperma de José. Ele é o filho de Deus, mas ele tem direito ao trono por causa da linhagem. E aqui ele é descendente de Davi. E aqui não tem maldição nenhuma pelo lado de Maria. Então ele tem direito ao trono e se assentará literalmente no trono de Davi. Por que Deus revela essas coisas? Algumas pessoas pensam, será que ele não é soberano? Para que falar de direito, né? Como se Jesus tivesse que pedir autorização para alguém. Mas note que Deus está trabalhando no campo do entendimento humano, e para que nós possamos entender o seu plano. E Deus trabalha sempre com justiça, com verdade, nunca de forma a fazer injustiça ou de forma indigna. Ele é sempre digno. A dignidade de Deus é magnífica, e Ele revela tudo claramente como vai se cumprir e como já se cumpriu na dignidade, como Ele usa tudo, né? Devemos crer em Deus e confiar, e estudar. Claro, estude sempre, vai aprender muitas coisas sobre isso. Os pactos do Deus vivo com Israel, pacto abraâmico, mais uma vez, terra, semente e bênção. Não canso de repetir isso, porque fixa para nós, né? A terra, o davídico, e agora
a parte que vamos ver é a da bênção, que é novo pacto, salvação de Israel, vinda do Messias. Jeremias 31 a 40, vamos ver que também isso vai se cumprir literalmente no milênio. Isso será uma grande bênção também. O novo pacto, Jeremias 31 a 34. O novo pacto fala do novo nascimento ou da regeneração. Jeremias 31 a 34, o que é que está acontecendo historicamente nessa época? Então, Judá, o reino do sul, está sendo levado em cativeiro para a Babilônia por causa do pecado e da rebeldia. No entanto, Deus dá para o profeta uma promessa. Versículo 31. Israel e Judá estão separados, mas irão se unir. Versículo 32. Este novo pacto não será como a lei mosaica que foi quebrada pelos filhos de Israel. E o versículo 33. Será algo feito no interior, no coração. Versículo 34. O resultado será a regeneração ou novo nascimento. Zacarias 12:10, né? Olharão para ele a quem traspassaram, e lamentarão, chorarão amargamente. E aí vemos a redenção, né? O novo nascimento, a transformação do povo de Israel. Uma bênção, gente. Qual que era o problema da lei mosaica? Vamos ver. A lei é boa, convence Israel do pecado, serve de aio para conduzir a Cristo, ajuda as pessoas a conviverem umas com as outras, mas a lei não pode criar no homem um novo coração, nem pode purificar o pecado, nem pode produzir novo nascimento. A lei diz ao povo, não farás. A reação é, quero quebrá-la. A lei diz, você deve. Mas, no entanto, Deus dá para o profeta uma promessa, né? O novo pacto, a nova aliança, com a nova natureza, a habitação do Espírito Santo. Muda o desejo da pessoa. Em vez de você deve, aparece o eu quero obedecer ao Senhor. Há uma transformação no nosso ser, que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? É uma coisa magnífica, é uma obra no interior, no coração da gente. Então, Ezequiel 11:19 fala do Espírito dentro. Joel 2:28, a mesma coisa, o Espírito Santo habitando no ser humano, dentro de nós. A expressão derramar é usada no sentido de colocar o Espírito dentro, né? Espírito Santo dentro, salvação, novo nascimento, regeneração. Isso está em Provérbios capítulo 1 também. Você lê lá, no finalzinho do capítulo 1. Eis que derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. É Deus fazendo uma obra também no coração de Israel. O texto de Joel nos informa que um dia no futuro o Espírito Santo habitará nos israelitas. Leia Romanos 11:25 a 27. E você verá isso, como Paulo entende isso e mostra isso perfeitamente para nós. Uma obra magnífica também de Deus com o povo de Israel, né? Então, perceba isso, esteja atento a esses textos que vai te ajudar muito nisso aí. Não confunda, né, o que aconteceu no Pentecostes com o que vai acontecer com Israel. Nem confunda a profecia de Joel como sendo uma coisa para a igreja, mas é uma profecia para a nação de Israel. Em Atos 2, Pedro explica que o que estava acontecendo com eles era algo paralelo ao que acontecerá com Israel no futuro. Lembre-se que nem Pedro entendia ainda o que era a igreja. Ele ainda está confuso, porque o próprio Pedro ele vai ter dificuldade para ir falar com Cornélio, um gentio. E a igreja, conforme o plano de Deus, é judeus e gentios juntos num corpo, né? É um milagre também isso, porque eles não aceitavam tal coisa. Então Joel falava do reino e de Israel, não havia igreja, tá vendo? Se a gente não fizer essa distinção, nós vamos misturar textos que não tem nada a ver com a igreja para a igreja. E aí vai ter muita confusão. O que aconteceu no dia de Pentecostes não foi o cumprimento da profecia de Joel, mas algo paralelo ao dia em que Israel se converter. O fato de falar em línguas era um sinal para o povo judeu. E línguas são idiomas, né? E não uma coisa sem significado, mas idioma, glossa no grego. O sol não se escureceu, nem a lua se transformou em sangue. No fim da tribulação e segunda vinda de Cristo, para reinar, é que isso vai acontecer, né?
Somente isso. O pacto abraâmico aqui trata da parte da bênção de que um dia no futuro Israel receberá a habitação do Espírito Santo, como nós temos hoje. Vai ser uma grande obra de Deus neles também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As bênçãos serão participadas por todos os que creem, quer judeus, quer gentios. Joel refere-se à segunda vinda de Cristo. Pedro ilustra a semelhança daquele acontecimento que ainda irá ocorrer com o que ocorreu no dia de Pentecostes. Tudo era sinal para a nação de Israel e para aqueles que ainda não criam. Então Cristo é o agente do novo pacto. Leia por favor com atenção Hebreus 8, 6 a 12 e depois 9, 14 a 20. Você precisa ler esses textos e depois tá com atenção, notando o que ele vai mostrando. O novo pacto é melhor e baseado em melhores promessas. 8,6 diz isso. O sangue de Cristo, 9,14 a 22, Mateus 26 a 28, Jesus fala do seu sangue, que é o sangue da nova aliança. 1 Coríntios 11, 23 a 25, Paulo exemplifica isso na ceia, falando do que Jesus fez. A ceia, na realidade, comemora o derramar do sangue que tornou o novo pacto aplicável a nós, com todos os benefícios e bênçãos, a nova aliança, para nós também, os que creem já hoje. O resultado é um novo nascimento pela fé no sangue de Jesus. A ceia é um memorial alegre, uma celebração da grande vitória de Jesus, da grande obra de Jesus no Calvário. Ele não foi um derrotado, e nem é, ele é um grande vitorioso. E ali é que nós vemos a obra magnífica dele, celebramos a vitória dele. Deve ser algo com grande alegria e grande celebração. O pacto será cumprido na forma final, na segunda vinda de Cristo, mas hoje nós gozamos de seus benefícios aceitando a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Quer dizer, quando falamos aceitar, falamos crer nele, Nós já fomos aceitos por Deus nele, e crendo nele, aceitando ele, recebendo ele, temos a vida eterna, todo aquele que nele crê. Purificação do pecado, nova ousadia, novo e vivo caminho. Hebreus 10, 17, Hebreus 10, 19, 10, 20. Irmãos, uma maravilha isso, que bênção que é a obra de Deus em nosso favor. Toda a palavra de Deus está, na verdade, revelando o Evangelho para nós, revelando a pessoa de Jesus na base da graça. Veja que o Evangelho nada tem a ver com religião ou religiosidade. Tudo que é de religião põe medo na gente, afasta Deus da gente, é muito misterioso, muito estranho, coloca um monte de barreira para chegarmos até Deus. O Evangelho, e Cristo traz Deus para perto da gente. Temos acesso a Deus, temos ousadia, de tal modo que nós não precisamos pedir para entrar na presença de Deus, porque nós já estamos na presença, nós já estamos nele, nós já pertencemos a Ele. Não há o que temer, não há nada para temer, porque Deus nos ama com um amor furioso, inexplicável, maravilhoso. Nós só precisamos descansar e chegar com ousadia ao trono da graça e alcançar a graça de Deus o tempo todo, para vencer tudo, vencer o pecado, vencer qualquer dificuldade nessa vida, porque a morte nós já vencemos. Quando cremos em Jesus, passamos da morte para a vida, temos a vida eterna. Enquanto estamos aqui, a nossa existência aqui, cercada de desafios, de dificuldades, de problemas, mas nele temos vitória, temos confiança que vamos vencer tudo, porque o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é uma graça de libertinagem, de dissolução, mas uma graça de vitória, que nos liberta da escravidão do pecado, de atos pecaminosos, de atitudes pecaminosas, e nos faz vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não há maldição, não há medo, não há pavor, mas há conforto, consolo. Não temas, diz Jesus Cristo o tempo todo para nós. Não há nada para temer. Não se turbe o vosso coração. Confie em Deus, confie também em mim. Então, vamos concluindo aqui.
O novo pacto assegura a perpetuidade, futura conversão e bênção para Israel e a bênção eterna a todos os que creem. O Messias, que veio para derramar seu sangue como a fundação do novo pacto, deverá voltar pessoalmente à terra para efetuar a restauração, salvação e bênção da nação de Israel. O pacto abraâmico é incondicional, literal e eterno. É tudo na base da graça, irmãos. É obra de Deus em nosso favor. E a nossa bênção é crer nisso e confiar e descansar na soberania de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. Nós não temos condições de entender a soberania de Deus e não temos também condições de entender a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, e Deus é soberano. São dois conceitos que são paradoxais, mas Deus é soberano conforme as Escrituras e Ele tem controle sobre tudo. E nós somos responsáveis também conforme as Escrituras. Ela revela essas coisas para nós também. Todo ser humano é responsável pelas suas decisões. Então, mas Deus também é soberano em tudo que acontece. Então aqueles que creem recebem as bênçãos. Os que rejeitam, não creem, né, rejeitam a bondade e a graça de Deus para sua própria condenação. Jesus, lembre-se, veio para salvar, não para condenar. Porque condenado já está, né? Já está tudo condenado. Mas quem está em Cristo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma aos que creem. Isso é uma coisa magnífica, uma obra magnífica que não temos como explicar, mas temos a liberdade para crer. Então, uma nação, uma terra, um rei, um trono, um novo pacto, bênçãos eternas, incondicional, literal e eterno, na base da graça de Deus e da bondade do nosso Deus para conosco. Que maravilha! Pense nisso, creia nisso e descanse nisso. Então vemos aqui os pactos do Deus vivo com Israel: terra, semente, bênção. É o pacto abraâmico. Isso será cumprido literalmente. Eles não têm a terra totalmente como foi prometida ainda. Há muita guerra lá, muita luta, e ainda vai ter muito até a tribulação. Mas na segunda vinda, Israel será a cabeça das nações, estabelecido. O filho de Davi não reina ainda lá, literalmente. Tá certo? Jesus é o rei das nações, é o rei eterno, ele é o juiz das nações, na verdade é o rei de Israel, o juiz das nações, e é o Senhor da igreja. Mas a história ainda está sendo concretizada, o plano de Deus ainda vai ser concretizado, né? E bênção, a salvação dos que creem, que é o novo pacto, e de Israel como nação no futuro, conforme a promessa de Deus, né? Isso tudo se cumprirá no reino milenar. Uma grande bênção de Deus para nós, né? Estamos vivendo um período em que ainda é o domínio dos povos gentios, o domínio, o tempo dos gentios, conforme Lucas 21, 24, que diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E Deus vai nos ensinar isso numa estátua, uma ferramenta pedagógica, no sonho de Nabucodonosor, começando da cabeça até os pés, e uma pedra que vem para pôr o fim no tempo dos gentios, que é, na verdade, a pessoa de Jesus, que é o reino milenar. Então vemos que o tempo dos gentios começou já com a Babilônia, né? O domínio gentil, depois que o povo de Israel sai do Egito, ou seja, depois do êxodo, só com o cativeiro babilônico, então, que eles são expulsos totalmente da terra e ficam debaixo de domínio gentil. Porque depois que eles saíram lá do Egito, nenhum gentil tinha domínio sobre eles. Eles ficaram debaixo do governo do Senhor, de Deus, né? Uma teocracia, até serem levados para a Babilônia. E aí só serão de novo uma teocracia depois, na segunda vinda de Jesus. Até lá será o domínio dos gentios. Então, Babilônia foi a primeira cabeça, né? Representado por esse leão também, no Daniel capítulo 7, um leão alado. Nesse período da Babilônia, lembre-se, olha só, Jeremias o profeta, que está
antes do cativeiro, pregando para Judá. É o último profeta, né? Mas eles são levados para o cativeiro, e juntos estão Daniel, um profeta muito especial, a vida de Daniel e tudo que Deus revelou através dele, e Ezequiel, outro homem também muito especial, que Deus usou grandemente. São os profetas do cativeiro. Vale a pena depois ler esses livros com atenção. E estão debaixo do período babilônico. Pode ler Jeremias, Ezequiel e Daniel. É o período do reino, ou do domínio mundial da Babilônia. E leia Abacuque também, que mostra muito sobre os babilônicos. Aí vemos, como já mostrei para vocês no material anterior, o Império Babilônico, e veja quem está no meio, Judá. Incrível, né? E aí você vê o sonho do rei Nabucodonosor, a estátua. Olha só, ele sonhou, essa estátua nunca existiu, só na cabeça dele, porque Deus revelou. Mas é uma imagem pedagógica, não é uma coisa mística. É só uma ferramenta pedagógica para Deus ensinar quem seriam os reinos mundiais que governariam o mundo até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, o reino babilônico, a cabeça, os medos e persas, os braços e essa parte do corpo, né, o tronco, o ventre e a parte das coxas, os gregos, as pernas, Roma, os pés, que é o reino do anticristo, né? Estamos vivendo num período de intervalo, que veremos, né? Daniel também foi revelado essa estátua. Ninguém viu essa estátua, ela nunca foi erigida, só Daniel e Nabucodonosor no sonho, né? E o rei Nabucodonosor, ele esqueceu, mas Daniel relembrou, porque Deus revelou para ele. E aí, lembre-se que tem a pedra que vem sem auxílio das mãos e derruba a estátua nos pés. E veremos estabelecido então o reino do Messias. Leia Daniel 2, que bênção que é, o reino que vai durar para sempre. É a pedra. Deus usa, humanamente falando, o material que é considerado inferior para os homens. Não é ouro, nem prata, nem bronze, nem ferro, mas uma pedra. E nem barro também, mas pedra. E dessa pedra, que é a pedra de esquina, a rocha angular, que é sobre qual a igreja está fundada. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E assim, meus amados, tem tantas lições, né? Você pode até pregar mensagem assim: lições da pedra, da rocha, lições de Cristo. Uma bênção maravilhosa. A Babilônia, um império poderosíssimo. Mais uma vez vemos a mão soberana de Deus, os homens achando que têm controle sobre as coisas e esquecem de Deus, e de repente há uma intervenção divina. Esse poder caiu. Assim como cai a cabeça de uma boneca, caiu a cabeça da estátua, e esse império da noite para o dia, de repente caiu. Os medos e persas invadiram a Babilônia e destruíram aquela que era indestrutível, humanamente falando, que ninguém conseguiria entrar, nenhum exército invadir. Sempre achou uma brecha, né? Sempre tem. Deus é Senhor da história. Os medos e persas, o império medo-persa, né? Que é um império poderoso, representado pelo urso em Daniel 7. Que coisa impressionante também esse império. Um urso com 3 costelas na boca, né? Falando do domínio deles, dos medos e persas, sobre outras nações poderosas, a Etiópia, né? A Líbia e o Egito, e toda aquela região. Poder grande, veja aí como eles dominaram toda essa região, os medos e persas. Ficaram mais depois os persas, né? E dominaram. Leia o livro de Neemias, de Esdras, de Esther, e você vê Ageu, Zacarias e Malaquias também estão debaixo desse poder aí, que vai durante o período intertestamentário. Mas tudo não passa hoje de ruínas. Olha só, caiu também. Caiu o peito e os braços caíram. Ficou só, né, a arqueologia, ficaram só as ruínas. E é isso que vai acontecer, né? O vento os levou, mas o reino do Senhor Jesus é um reino eterno e vai durar para sempre. E vemos depois a Grécia, um leopardo alado, né, com 4 cabeças, representando os 4 generais.
um leopardo contra um urso. O primeiro que aparece, você vê em Daniel 8, em Daniel 7 aparece esse leopardo alado com 4 cabeças, é a Grécia. Daniel 8 explica isso, mas tem uma figura antes desses 4 cabeças, que são 4 generais, que é Alexandre o Grande, o imperador, historicamente falando. E outra coisa que eu quero mostrar é que esses animais também são só figuras pedagógicas de Deus, são visões de Daniel, eles não existiram, é um símbolo, uma representação dos impérios, então não podemos fazer confusão, eles apenas são figuras pedagógicas, mostrando a fúria e o poder desses impérios, né, que representaram o domínio gentil durante o tempo antigo e hoje também, como veremos daqui a pouco. Então os gregos dominaram essa região. Alexandre o Grande foi o primeiro conquistador, né, do mundo daquela época, e não só conquistou o mundo, mas com poder bélico, força bélica, mas com a cultura grega, com a maneira de viver dos gregos, né? Eles desenvolveram as artes gregas, a literatura grega, a filosofia grega, a ciência grega, a religião grega, tudo, a educação grega, por todo o mundo conquistado. Eles queriam fazer o mundo ficar grego mesmo. E até hoje nós temos resquícios dos gregos. Na verdade, resquícios não, temos praticamente tudo dos gregos, né? Até o Novo Testamento que recebemos, né, é o grego koiné, o grego comum, o grego falado no ano antes de Cristo já, e depois até o ano 330, mais ou menos, depois de Cristo. É o grego koiné, o grego comum, né, do Novo Testamento, para você ver a influência deles, o poder que foi esse império furioso, né, sobre o mundo todo, e até hoje, as artes gregas e tudo mais. Incrível. E os filósofos, né, Platão, que foi e é ainda a figura na filosofia que domina muitos pensamentos. Aristóteles, outro, que foi o tutor de Alexandre, ele inclusive que treinou Alexandre, o pensamento de Aristóteles invadiu o coração de Alexandre, né? Materialista, o pensamento de Aristóteles era tudo desta vida aqui, existencialista e materialista, né? O contrário de Platão, que era pensava mais nas coisas diferentes, nas coisas metafísicas, né? Era um pouco diferente de Aristóteles. Não vou entrar agora nessas questões da filosofia, mas pode estudar entre um e outro e você vê a diferença. Então aqui vemos um detalhe de uma pintura do ano 300 antes de Cristo, de Alexandre, que morreu jovem, embora conquistou o mundo, morreu de repente também com a enfermidade. Muitos falam que foi envenenado, outros foi uma doença, e assim ninguém sabe ao certo, mas que ele morreu querendo dominar o mundo todo e acabou ficando sem nada. E vemos aí o grande poder desse império de Alexandre. Ele é o cosmocrator, primeiro cosmocrator, dominador do mundo, faraó do Egito, né? O rei da Macedônia, o Shah da Pérsia, entre outros títulos que ele acumulou, cosmocrator, resumindo tudo. E aí depois que ele morre, o domínio do Egito ficou com o general Ptolomeu, e a dinastia dos Ptolomeus, os Seleucidas, na verdade, com a região da Síria, né, uma parte da Ásia Menor também, né, aqui no Oriente, outro dos seus generais, e aqui a região da Grécia, outro general, né, mas os que ficaram mais famosos foram os Seleucidas, os Antíocos, dinastia Antíocos, e os Ptolomeus. Esses ficam guerreando entre eles. E quem quer que está no meio aqui? É Israel. É uma guerra entre um e outro, e Israel sempre no meio, sendo invadido, porque um
o reino do sul, reino do norte, reino do sul, reino do norte, Israel no meio, sofrendo as batalhas. Os outros não se desenvolveram tanto, depois foram perdendo, vamos dizer assim, a hegemonia, foram ficando no esquecimento, né, no ostracismo. Mas esses dois duraram muito tempo, até o domínio romano, né, até o domínio dos romanos. Mas o que vemos ainda é esses outros impérios do mundo grego aí prevalecendo. A família de Cleópatra e os Ptolomeus. Vemos aí até a Cleópatra, sétima rainha do Egito. Não se esqueça que essa Cleópatra, embora rainha do Egito, não era daqueles egípcios antigos lá, dos faraós, mas era grega, né? Todo esse mundo ficou helenizado ou helenista pela cultura dos gregos, né? Por Alexandre. Cleópatra e Marco Antônio, eles tiveram um caso, um romance, né? E ambos morreram quando então o Império Romano estava já dominando Roma, né? Com César e os dominadores. Tem a figura aí de uma besta. Quando a gente não consegue dar nome a uma coisa, a gente chama de besta, né? Ou a uma atitude que uma pessoa tem, a gente chama de coisa besta, né? Agora tem até um carro que chama besta, não sabe dar nome, chama de besta, que é uma coisa esquisita. Então era mais ou menos isso que ele queria mostrar na visão, né? Uma besta, um animal estranho, cheio de símbolos também, são representações. Esse animal nunca existiu, mas é para mostrar a fúria de Roma, a força, o poder, a ganância e a destruição. Roma é um império também poderoso, que agora vai para o Ocidente, não tanto para o Oriente, como eram os outros, mas mais para o Ocidente, vai se desenvolvendo. E aí vemos o Império Romano no seu apogeu, né? De Júlio César até a expansão marítima, depois de Cristo. O poder deles extraordinário. E até hoje recebemos também muita coisa dos romanos. Nossa lei é romana, arquitetura romana e muitas outras coisas que vêm do mundo romano, né? E as estradas, as vias que são chamadas, os aquedutos, né? A maneira de água, a estrutura das cidades são bem parecidas com Roma. E o latim, né? Que pelo menos o Ocidente foi bem invadido com a cultura latina ou cultura romana. E aí vemos que durante o Império Romano, então Deus trouxe Jesus, o Salvador. Como Deus vai trazer o Salvador e cumprir todas as promessas do pacto que fez com Abraão, Israel e Davi? Então, vimos aí, e mais uma vez quero lembrar isso, né? Raça humana, nação, Israel, tribo de Judá, casa Davi, cidade Belém, a Virgem, né, Maria, e vemos lá, casa de José, casa de Maria ali, casa de Davi, né, a família ali de Davi. Como Deus fez isso, né? Raça humana, nação, tribo, casa, cidade, a Virgem. O Salvador cumpre as promessas dadas a Abraão, Israel e Davi. Deus usou todos esses impérios. Deus usou toda a cultura, tudo o que aconteceu na história. Irmãos, que coisa magnífica. Deus movendo a história, esses homens achando que estavam fazendo alguma coisa por eles mesmos, estavam cumprindo um plano, um propósito divino, para que Deus trouxesse para nós o Redentor, para a salvação de todos. Muitos romanos foram convertidos, gente. Muitas pessoas, muitos gregos foram convertidos. Lembra que os gregos procuravam um homem perfeito, e Jesus é o homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Os judeus querem um rei. Jesus é apresentado como rei por Mateus, no Evangelho de Mateus. Marcos é o servo perfeito, servo de Jeová. Marcos foi o evangelho escrito para os romanos. Lembra, Marcos era judeu, ele nem gostava dos romanos, mas ele escreve o evangelho para os romanos, né? E o povo romano, um povo organizado, com estrutura organizada de guerra e batalha. E Jesus é o servo que vem
para servir a todos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lembra que um centurião romano, ele se dobra na cruz, aos pés de Jesus, e ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No livro de Marcos isso é apresentado. Um centurião romano se dobrando para a cruz de um judeu. É uma coisa magnífica, uma representação magnífica do Império Romano se curvando à cruz de Cristo. Pensa nisso, irmãos, como Deus é maravilhoso. Como é que pode, né, humanamente falando, um romano se dobrar? Eles eram os conquistadores do mundo. Se dobrar para um judeu, se dobrar debaixo de um crucificado. A cruz era a morte mais terrível, mais horrenda, mais cruel e menos apreciada, que alguém jamais queria ver. Era só os inimigos do império que morriam assim. E um centurião romano ajoelha-se diante de um judeu crucificado. Humanamente isso é loucura, mas quando vemos o plano de Deus, vemos a magnífica obra de Cristo, de Deus, do Pai, do Espírito Santo, e um homem diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E esse homem foi salvo. Quantos romanos foram salvos? Cornélio, um centurião romano que foi salvo. Aquele outro romano que disse que não era digno que Jesus entrasse em sua casa, e o servo dele foi curado. Aí Jesus, em vida, salvou romanos. Ele disse que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé como a daquele centurião. E na cruz vemos um centurião se dobrando, e depois vemos outro centurião, que Pedro vai à sua casa e se converte. Deus glorioso salvando. Paulo, ele foi preso pelos romanos, e em Filipenses, no final da carta de Filipenses, você vê que o Senhor Jesus, através de Paulo, salva ali muitos romanos. Ele diz que os que são da casa de César vos saúdam. Os da casa de César, a guarda pretoriana. No capítulo 1 ele menciona que as prisões dele foram manifestas até pela guarda pretoriana, os pretores, os guardas de César, a guarda pessoal. Ele ganhou o FBI, ele ganhou a polícia secreta do César para Cristo, entende? Ele ganhou as pessoas mais próximas do imperador, e com certeza Nero deve ter ouvido de Jesus, assim como outros imperadores provavelmente ouviram pela boca ou de Paulo ou de outros cristãos daquele período. Todo o Império Romano ouviu. Veja a obra graciosa de Deus, é a maravilha da soberania de Deus. E eu não consigo me conter diante de tanta graça revelada, de tanto amor revelado. E confesso que me emociono e fico muito comovido. E assim, sem palavras, né, para dizer quão grande é esse amor e essa graça, esse poder, essa soberania. Quer dizer, aqueles que rejeitam serão responsabilizados pela sua rejeição do amor de Deus. Jesus convida a todos a crer, a confiar nele, a depender dele, a viver por ele e viver nele. Aqueles que rejeitam a graça. O mundo já está condenado, mas Jesus veio para salvar. Creia no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo. É a mensagem da graça, do amor de Deus. Então, testando o seu aprendizado, esse é o teste 3, um teste sobre os pactos. Faça o teste. Creio que vai te ajudar também a ter um pouco mais de noção nessa parte da aula. Que Deus te abençoe grandemente, use grandemente a sua vida para a glória dele, para anunciar e proclamar Jesus Cristo, o único que salva o pecador. Vamos continuar com a nossa aula logo mais, futuramente. Estaremos postando mais uma parte que será a parte profética. Nós vamos ver mais alguns detalhes, vamos estaremos encaixando mais partes para fechar esse quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim, das partes